Hoje eu vou estar lendo do Novo Testamento, Lucas 7:18. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? É uma pergunta que até hoje muitos se fazem. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. Aqui Jesus deixa claro que ele foi um profeta também, mas muito mais do que um profeta. Jesus realizava milagres, não há nenhum outro que se iguale a Jesus, o Mestre. E ainda, muitos se perguntam se Jesus é aquele que veio nos salvar. Sim, Jesus é. Ele deixa claro aqui que ele é muito mais do que um profeta. Ele é um enviado de Deus. Ele foi Deus na terra. Este é aquele de que está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: és aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Eu
escolhi essa parábola exatamente porque até nos nossos dias ainda não cremos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, que Jesus é o único e que Jesus é o Mestre. Ele também foi um profeta, mas muito mais do que um profeta, porque ele foi Deus na terra. Nenhum outro homem, nenhum outro profeta se iguala a ele. Nessa parábola, ele deixa claro. O maior dos profetas foi João. E mesmo assim, ele é o menor se comparado a qualquer um do reino de Deus. Os anos se passaram e ainda muitos homens, muitos, estão perdidos, seguindo outros homens que seriam profetas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos concluir a nossa missão aqui na Terra, que é a volta para a casa do Pai, só tem um que vai nos levar. E esse é o Mestre, Jesus, o Cristo. Muita luz.